Eis-nos aqui novamente, ainda dentro desse ciclo discutindo e conversando um pouco sobre o que é a física quântica. É importante falar e sempre começar fazendo um pequeno resumo para que nós possamos, a partir daí, avançar, né? Caso você tenha alguma dúvida com relação ao que já foi abordado, os podcasts são curtos, relativamente curtos. Creio que vale a pena muitas vezes voltar num tema específico que tenha mais dúvida. A princípio, convém-se que nós digamos que a física quântica vai trabalhar sempre, ou é conhecida como a física das essências. Falamos de alguns tópicos dentro da física quântica. O primeiro deles foi a simetria, que são as leis leis invariantes do universo, né, do imponderável, da complementaridade, que é quando se constata a nossa existência em dois mundos distintos, sendo uma matéria e a outra onda. E no nosso último bate-papo nós falamos do quantum, que é a essência da partícula cuja energia é transmitida em pacotes, que Einstein dá o nome de fótons. Hoje vamos começar a falar um pouco sobre uma expressão que vai nos acompanhar provavelmente durante um bom tempo e talvez até o final desse ciclo todo de física quântica, que é a função de onda. O que é a função de onda? Pois é. Para mim, esse descobrimento, né, da função de onda, realizado em 1926 pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, né, é uma das descobertas mais fantásticas da história, né? No final da nossa conversa, a gente vai talvez entender o porquê desse elemento tão fantástico, notável, né, de um homem da ciência chegar a construir esse raciocínio, né? Eu realmente chamo a atenção porque para mim é notável o que esse senhor fez, né? Bom, primeiro, assim, a gente vai ter que ir entendendo aos poucos essa situação, que é relativamente simples, não é? Parece complexo, mas a gente vai trazer isso numa linguagem o mais coloquial possível, né? Porque a função de onda, esse título dado dentro da física quântica, se refere a uma equação. A função de onda nada mais é do que uma equação matemática, que a gente vai entender o que é, né? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é uma equação matemática. A equação matemática nada mais é do que a representação matemática de um fenômeno. Tão simples quanto isso. Então, por exemplo, um tampo de uma mesa. Tá? Eu posso dizer assim, olha, o tampo da mesa tem 2 metros quadrados. Posso falar isso, todo mundo entende. Mas também posso dizer o seguinte, o tampo da mesa, A, é igual a C vezes L, que é a equação matemática. É a mesma coisa. A, área, C, comprimento, L, largura. Percebe? Então, uma equação matemática nada mais é do que a representação matemática de um fenômeno, que eu posso descrevê-lo com palavras. Olha, a área do tampo da mesa é X, né? Enfim, então, a equação matemática é uma linguagem diferente que descreve o fenômeno, né? Que, obviamente, na física quântica entra num nível de complexidade que não é para leigos. Se você entra querendo entender, né, o conteúdo, né, realmente você precisa entender profundamente, estar familiarizado com o cálculo diferencial, o cálculo integral, que não é nosso foco aqui, né? O que nós queremos aqui é trazer esse conceito, né, de uma linguagem simples, para no fim entender como que isso afeta a nossa vida no cotidiano, e não em si a equação matemática, correto? Perfeito. Então, a função de onda nada mais é de uma equação matemática que descreve um fenômeno. Vamos ver que fenômeno que é esse agora, né? Então, fala função de onda. O que é uma onda, né? A gente estuda na física clássica que há 2 tipos de onda dentro dessa física clássica. Uma chamada a onda mecânica e uma outra chamada onda eletromagnética.
né? Que isso também, se você vai mais profundo em física, tem a ver com as forças elementais da natureza, né? Estamos falando da força nuclear forte, força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força da gravidade, né? São quatro forças. Só para fazer um parênteses que é realmente interessante, a força nuclear forte, onde que se encontra? Se encontra no núcleo do átomo, que é a cola que gruda os fótons com os nêutrons. E que, no efeito da bomba atômica, por exemplo, você libera essa força. Quando você quebra o núcleo do átomo, você libera essa força, que a força nuclear forte é responsável pela potência, né? E a força nuclear fraca, que transforma nêutrons em prótons, é responsável pela radiação. Então, a bomba atômica, o efeito da bomba atômica é pelo rompimento mecânico do núcleo do átomo, que libera duas forças elementais da natureza. Interessante, super bacana. Que os caras descobriram tudo isso estudando partículas, né? Daí que vem a questão da física quântica. Mas, enfim, voltando ao nosso tema, né? Qual é a característica de uma onda mecânica? A onda mecânica se caracteriza porque uma força é transmitida através de uma estrutura atômica, ou seja, uma estrutura densa. Exemplo, a onda do mar. Exemplo, uma pedra que cai no lago que está tranquilo, né? O que ocorre? Eu lanço uma pedra, né? Quando vejo essa pedra no ar, ela tem uma velocidade, que obviamente é uma força que está em movimento, né? Que se calcula pela massa versus a aceleração da pedra, mas é uma força. Na hora que essa força cai na água, essa força, né, movimenta as partículas, né? Movimenta as gotículas de água em uma frequência de amplitude. Quanto maior a força, maior a amplitude, né? Não era o tamanho da onda, né? Exatamente. Ele pega, por exemplo, uma célula, uma partícula, e faz ela oscilar para cima e para baixo. Quanto maior a força, maior será a oscilação. Sim. Quanto menor a força, menor a oscilação. Então existe a força, essa força que não tem matéria. A força em si não tem matéria. A onda em si não tem matéria. Quem tem matéria é o elemento. Então, isso é uma coisa que é importante ser dita, né? Seria mais ou menos imaginar as ondas do mar sem a água. Sem a água, exatamente, né? Mas, enfim, essa força então faz essa estrutura se movimentar. Veja você um terremoto, né? Placas tectônicas que se rompem, né? E libera uma força, e essa força faz a estrutura da Terra, né? As partículas se movimentarem, e isso cria toda essa propagação, que é uma onda, né? É efetivamente uma onda através da Terra. A segunda onda é a onda eletromagnética, que é totalmente diferente. Você tem a luz, por exemplo. Sim. O Sol, né, emite luz, uma radiação eletromagnética, que se propaga, seja no espaço, seja na atmosfera, mas se propaga, né? O som é outra eletromagnética, né? O som também, um violão, por exemplo, eu toco a corda no violão, um outro violão do lado, em estado de repouso, ressoa a mesma corda que eu toquei aqui. Isso é muito interessante. Interessante porque, veja, essa onda eletromagnética, ela transfere a força para a corda. Então, assim, a característica de uma onda é uma força, que na verdade não tem matéria. Exatamente. A matéria quem tem é o elemento que vai vibrar. Então essa força faz as partículas daquela matéria vibrar em frequência e amplitude. Né? Ok? Perfeito. Então, veja, a gente conhece na física clássica de Newton esses dois tipos de onda, né? A onda mecânica e a onda eletromagnética. Este senhor, Erwin Schrödinger, ele traz o conhecimento
de uma onda que na época se deu o nome de onda de matéria, mas na verdade não tem matéria. Você lembra que a gente estudou o quantum, né? O quantum a gente o estudou falando de que ele é dual. Ele tem matéria e tem energia. Como nós, né? Nós temos a matéria, mas nossa consciência, né, pertence a um outro plano. Então a gente vive em dois planos simultaneamente, né? O plano quântico, o plano espiritual, como você queira chamar, e o plano físico, denso. A partícula tem essa mesma característica. Muito bem. Este senhor desenvolve, então, uma equação matemática para mostrar a melhor probabilidade dessa onda, energia da partícula, se materializar em um momento futuro. Olha que coisa louca, né? Porque ele cria, através, obviamente, do desenvolvimento da linguagem matemática, cria uma fórmula tão simples quanto a área de um tampo de mesa, área igual a comprimento vezes largura, só que agora na complexidade de um mundo, né, da física quântica, dizendo o seguinte: esta equação demonstra a melhor probabilidade dessa onda se materializar em forma de partícula no momento futuro. Então, veja o que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma equação matemática que, com elementos do mundo espiritual, do mundo quântico, né, demonstra no estado futuro a concretização de uma partícula no estado físico. Se, no fundo, acaba... a gente está falando aí do melhor contexto, né? O melhor contexto para se materializar. Mas, e interessante é o seguinte, que a equação matemática, tal qual falamos, a área de uma mesa, comprimento vezes largura, que é a fórmula, serve para qualquer tipo de área. O que vai mudar é o comprimento e a largura daquilo que eu vou calcular. Sim. A equação que ele desenvolve é exatamente igual. A equação em si é igual para todo tipo de partículas. O que muda é o elemento da fórmula para cada tipo de partícula. Olha, é algo inacreditável, né? Nós estamos falando de elétrons, nós estamos falando de gluons, nós estamos falando de bósons, fótons, enfim, qualquer tipo de partícula, essa fórmula se aplica. Ele, em 1926, traz esta teoria. Imagina, foi bombardeado pelos físicos da época, Einstein, enfim, todo esse pessoal, e em 1933 ele ganha o Prêmio Nobel de Física. Ou seja, foram 7 anos, né, em que toda essa sociedade intelectual de físicos coloca na prova essa teoria e valida realmente como algo que é uma lei, né? Esta fórmula é assim que funciona. Mas estamos falando novamente, vou repetir isso, porque isso que é maravilhoso. É uma fórmula matemática de elementos espirituais, de elementos quânticos, que não são desse plano matéria, mas que vai trazer um resultado demonstrando o melhor contexto para essa partícula se materializar, né? Ou seja, indo ao lado prático, um físico que quer localizar uma partícula em um acelerador de partícula através dos instrumentos, vai utilizar exatamente essa equação e vai ter que adaptar seus equipamentos, né, a essa equação para poder localizar a partícula, porque ele sabe que a partícula vai poder enxergá-la em determinado momento dentro do experimento dele, né? Olha que coisa fantástica. Eu acredito que talvez esse conceito, quando nós falamos de partícula, talvez fique um pouco abstrato demais, né? Ou fique abstrato para quem nos ouve. Mas a gente consegue fazer um paralelo isso com o nosso cotidiano. Agora vamos chegar lá, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por que isso é tão maravilhoso, né?
Olha, o que vamos falar agora vai parecer o óbvio, mas não Parece o óbvio. Parece o óbvio, mas não é, gente. Nós estamos cansados de ver as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia e muitas vezes nem entendemos o porquê. Né? Então, veja, usando as leis da simetria, né, a partícula, na sua forma energética, né, ela vai se materializar em um melhor conjunto de condições, né, que o cientista tem que reproduzir para poder enxergá-la. Muito bem, exatamente esse fenômeno é o que nós vivemos aqui. Eu, partícula, com o meu lado espiritual, o meu lado quântico, né, consciência, e meu lado físico, todos os dias eu tenho pensamentos daquilo que eu quero realizar. Então, por exemplo, olha, quero colocar uma prateleira na parede. O que é isso? É um projeto, né, que está na minha mente, ou seja, ele não existe no plano físico, mas existe no plano quântico. Eu posso falar que é uma onda. É uma onda. É uma onda. Exatamente, está em forma de onda. Está em forma de onda. Porque e não é física. Não, absolutamente. É um pensamento. E que é importante falar isso. Pode ser mensurado. Eu consigo mensurar. Né? Isso. Mas isso não quer dizer que ele seja concreto. Pois é. Aí eu pergunto, qual é a função de onda? Qual é a função de onda deste projeto? Ou seja, qual é o melhor contexto para que exatamente isso aconteça? Primeiro, eu vou ter que pensar que eu preciso comprar elementos. Só tem dinheiro. Né? Eu preciso ter as dimensões. Eu preciso de 5 tábuas de X dimensões. Eu preciso de suporte. Eu preciso de ferramenta para cortar a madeira. Eu preciso de um metro para poder medir. Eu preciso de buchas, brocas, furadeiras, enfim. Eu começo a detalhar todo o que é necessário para eu concretizar este pensamento. Então, a equação da função de onda seria composta por N elementos descritos e detalhados ao máximo, né? Tanto fisicamente quanto no tempo, que eu coloco no papel, faço este planejamento. Esta é a minha função de onda do projeto e que vai se concretizar se eu seguir passo a passo todos estes elementos. Não é? Muito bem. Fora disso, existem outros elementos que vão requerer persistência, disciplina, força de vontade de eu acordar cedo para ir na loja comprar. Isso também faz parte da equação de onda, né? Dessa equação de Schrödinger, né? Para que esse projeto se concretize. Então, veja o paralelo. Né? Nós estamos falando de algo que está num plano abstrato para trazê-lo ao plano concreto. É disso que estamos falando. Então, no fundo, quando eu consigo criar o melhor contexto, ou quando eu percebo o melhor contexto, a probabilidade da materialização ela é maior. O que você está fazendo é no futuro enxergando a materialização dessas prateleiras. O que ocorre é que normalmente a gente se lança nos projetos e nós não pensamos. Né? Quando a física quântica nos demonstra que assim, gente, existe uma junção de elementos para que este meu projeto seja realizado. E que se faltar um desses elementos, ele não vai se concretizar. É tão simples quanto assim. Olha, meu projeto é ir à neve, né? Brincar com neve, este é meu projeto. Cara, não adianta você ir para o deserto. Lá não tem neve. Não, eu quero brincar na praia. Não adianta eu ir para um local que não tenha mar. Né? Ou seja, cada elemento, né, faz parte de... Cada concretização de uma ideia traz consigo um conjunto de elementos necessários para que isso se concretize. Aí, sendo mais ácido um pouco, né? Pouco vai adiantar se eu tenho o desejo de ter uma prateleira. Eu quero prateleira. Vai mudar o quê? Nada. Não me preparei para isso. Adianta pedir para Deus me dar prateleira? Não. Não.
Você não fez nada para isso, né? É importante falar isso porque para qualquer ação ou para qualquer contexto que a gente venha a gerar, isso serve até para as nossas discussões todas que já tivemos aqui. Se não houver empenho, dedicação, trabalho, foco, preparação objetiva, não cai do céu. E temos que entender que sempre haverá algo imponderável. Claro que sim. Né? Sempre. Então, como que eu lido com o imponderável para realizar um projeto? Eu tenho que ter a predisposição de enfrentar o imponderável. Tenho que ter resistência à frustração, senão vou desistir. Tenho que ter energia, reserva para lidar com o imponderável, né? Que faz parte de tudo isso. Né? Eu lembro, anos atrás, estudando projetos inovadores, a gente foi ver a experiência do Silicon Valley, que na época estava auge, né? Os empreendedores, né? Começou a época dos empreendedores. De 1000 ideias, isso é estatística real da época, de 1000 ideias, uma se conseguia trazê-la ao plano físico. 999 falhavam e as pessoas desistiam, não davam certo. Né? Isso te mostra o despreparo que temos em relação a concretizar nossas ideias. Então, é muito fácil, por exemplo, um jovem, eu quero ser engenheiro, né? Eu quero ser médico, né? E a pessoa entra, né, nessa realização desse projeto de forma totalmente despreparada. A física quântica, com a equação de Schrödinger, nos demonstra claramente que assim, não, você tem que se preparar, porque para você realizar esse projeto existe uma equação ideal. Se um desses elementos não estiver presentes, não vai ser possível você concretizar. O problema é que a gente se preocupa mais com o hábito do que com o monge, né? Exatamente. Né? Achando que então, o hábito assim, vai construir um monge. Né? Eu preciso ter... Veja, isso não quer dizer que você tenha que ter tudo pronto antes de você realizar o projeto. Não, claro. Não. Mas você tem que estar preparado energeticamente, fisicamente, para lidar com o imponderável. Você sabe, tem uma coisa aí que é bacana disso que você está falando? Porque quando eu imagino prateleira, é algo que é absolutamente material, então isso que você está falando dá para se entender. Né? Apesar que até para pôr prateleira, boa parte das pessoas se atrapalham. Porque ou vai esquecer a broca, ou o parafuso, enfim. Ou não vai dimensionar de acordo com o que necessita. Então, até para a prateleira já existe uma certa dificuldade. Só que a gente tem ao mesmo tempo uma manifestação, e todos nós já passamos por isso. Isso, invariavelmente, nós já passamos. Quando você se debruça sobre um assunto ao longo da sua vida, imaginemos que você goste muito, sei lá, de colecionar álbum de figurinha. E você fica com isso na cabeça, você imagina a figurinha que você não tem, você gostaria de um álbum metalizado, então tem toda uma série de coisas que você... E fica o dia inteiro pensando naquilo. É importante e é interessante observar que você vai notando, isso não é só a função de onda, mas a função de onda esbarra aí também, claro, começam a se aproximar de você colecionadores. E do nada, você sentou para tomar um café na padaria e o cara do seu lado começa a puxar a conversa sobre o álbum de figurinha que ele tinha, que ele ainda tem, você fala, cara, começa a haver uma conexão. Por quê? Porque para que não importa o projeto que a gente precise, todos os recursos que nós precisamos já estão aqui. Já estão aqui, sem dúvida. O problema é você identificá-los. Né? Exatamente. Agora veja, nós ainda vamos aprofundar muito mais neste tema, claro. Porque existe um outro princípio lá para frente que chama-se colapso da função de onda, que vai estudar especificamente como você trazer do plano etérico ao plano físico. É o PLIM, né? É o PLIM, exatamente. Neste momento que nós temos que efetivamente tomar consciência, né, que é a equação da função de onda, que assim, existe uma forma, um melhor contexto para os projetos serem realizados. Existe um melhor contexto de probabilidade da partícula se materializar. Né? E eu trouxe esse exemplo da prateleira, porque foi um caso real que aconteceu comigo 40 anos atrás. Né?
Eu fiz tudo isso, planejei direitinho, as tábuas, suporte, broca, não sei o que. Quando estava tudo pronto, fui instalar a prateleira. E simplesmente a broca não entrava na parede, né? E eu não entendia que diabo que estava acontecendo, né? Eu com minha furadeira não profissional, obviamente amador, né? Broca e tal, mas não entrava. Eu fui chamar o zelador do prédio e perguntei: escuta, mas o que está acontecendo? Eu não consigo entrar. Ele falou que essa parede faz parte da estrutura da caixa do elevador, cujo concreto é um concreto diferente. Você não vai conseguir furar com furadeira normal. Você vai ter que chamar um cara com uma furadeira profissional, com uma broca não sei das quantas, o cara que só tem um estado físico, porque tem que fazer uma pressão e... Bom, resumo, eu não consegui instalar a prateleira naquele dia. Tive que contratar um cara para vir com a máquina, né? Claro. E fazer os furos para colocar a bucha. Então, assim, isso te mostra que o imponderável acontece e que você tem que ter a resiliência para poder lidar com isso. Então, resiliência num projeto é matéria-prima fundamental para qualquer projeto, porque o imponderável vai acontecer, seja para positivo, seja para negativo. Quantas vezes você está num beco sem saída de uma situação e de repente cai do céu uma solução? De repente aparece, puff, e aquilo que era imponderável, aquilo que era intransponível, né, se soluciona. Então, esse é o lado positivo. Mas, enfim, resumindo, função de onda nada mais é, na física quântica, do que uma equação matemática que representa um fenômeno que descreve a melhor condição para uma partícula se materializar. Todo esse contexto, esse conteúdo, não é do plano físico, né? É do plano quântico, do plano energia pura. Então é isso. Estamos falando aqui de uma equação matemática que descreve elementos de uma onda espiritual. Só para fechar isso aí, você falou da prateleira. Esse negócio da padaria me aconteceu, né? Na época, isso tem muitos anos atrás, eu não lembro que assunto ligado à espiritualidade eu estava estudando e estava me incomodando. Foi no meu outro local de trabalho ainda. E eu na época, acho que eu até cheguei a comentar com você. Eu fui até a padaria tomar café um dia à tarde, e é uma padaria do bairro. E aí do meu lado parou um camarada e falante. O cara começou a falar. Bom, no fim da história, ele era escritor. Ele tinha escrito um livro sobre espiritualidade. E os conceitos que ele estava levantando e falando se coadunavam com as dúvidas que eu estava apresentando. Olha só. Na bancada da padaria. Olha só. E assim, era para eu tomar um café de 5 minutos, virou quase 50. Porque eu falei, pô, o cara, assim, engatou a conversa. Em cima, e a probabilidade de você falar, pô, mas qual é a probabilidade disso acontecer? Enorme. Então, porque o contexto estava pronto. Veja, isso na linguagem convencional chama-se sincronicidade. Exato. Né? Só que não é só esse contexto. Não, né? Claro que não. É um contexto de atração de coisas que estão vibrando na mesma frequência. Exato. Né? E veja, isso é o imponderável. Você recebeu respostas de dúvidas que você tinha vindas do nada. E a gente está falando de prateleira, mas eu poderia falar de amor. Exatamente. Claro, tudo. De relacionamento, de qualquer coisa. É isso que a física quântica nos demonstra, né? Que esse mundo complexo que a gente vive, né? E que a gente não se explica muitas coisas por ignorância, porque não sabemos. Mas é um mundo de frequências, né? É um mundo de vibrações, né? Realmente é a física das essências.